muito bom ter você aqui, iniciando já o nosso programa Gestão Empreendedora. Eu sou o professor Randes e hoje eu venho trazer um tema que impacta diretamente nas nossas vidas nos últimos tempos, que é a quarta onda da pandemia, ou quarta onda do Covid-19. O que significa essa quarta onda? Quais são os impactos que, ao momento que nós estamos, terminando esse ciclo, do vírus, propriamente dito aí dentro das nossas atividades, do dia a dia, de trabalho, de relações interpessoais, das nossas formas, da gente atuar no nosso cotidiano. O que está sendo o resquício dessa pandemia? Que hoje, estudos apontam que significa a quarta onda do Covid-19. Para falar sobre esse tema, eu vou trazer aqui o nosso convidado especial de hoje, que é especialista e também atua na área de psicologia clínica, para nos ajudar a entender de uma forma muito assertiva para fazer dessa quarta onda uma forma que a gente consiga sair das nossas limitações, das nossas dificuldades, daquilo que nós vamos estar sendo colocados aí a uma pressão exagerada daquilo que a gente estava vivendo. Então, como a gente pode fazer essa reingresso dentro das nossas atividades cotidianas, não mais ali um novo normal, como se muito se está falando, mas qual a nossa normalidade? Para isso, gente, trago aqui uma frase de Shakespeare: nada perdemos enquanto pudermos sorrir. É muito importante a gente entender que muitas vezes a gente quer fazer grandes coisas sem saber aquilo que a gente efetivamente pode realizar. Então, faça primeiro as pequenas coisas, que elas vão te ajudar a chegar nas grandes coisas. Mas o fazer as pequenas coisas, colocando aqui algo que a gente precisa resgatar de uma forma muito intensa, que são as relações interpessoais. E para isso, gente, o sorriso, ele contagia. O sorriso, em pesquisas, apontam que uma criança, numa idade pré-escolar, ela sorri 400 vezes ao dia. E um adulto sorri somente 15 vezes ao dia. Por quê? Ao nos tornarmos adultos, a gente fica tão sério para as coisas da vida. E agora é uma grande oportunidade para que a gente possa ter aí uma forma mais leve de levar as nossas atividades, aproveitar que o aprendizado que nós tivemos com todas as situações que essa pandemia trouxe para nós, todos os desgastes, todas as percas, todos os entes queridos que saíram do nosso convívio, mas que a gente possa reaprender e aprender essa normalidade. E essa normalidade é o sorriso, para a gente quebrar fissuras que possam ter existido nas nossas vidas, nas questões, não somente aqui, humanas como um todo, mas biológicas, psicoemocionais e também aí, nas questões de trabalho, sociais. Então, que a gente possa entender como nós organizemos de uma melhor forma. E para isso, gente, ajudar um ao outro. E buscar ajuda é fundamental para quem não consegue sair por si só. Por isso que eu venho trazer agora o nosso convidado de hoje para falar sobre esse tema tão pertinente nesse momento que nós estamos vivendo. Vamos lá. Agora sim, eu tenho uma alegria muito grande de receber o nosso convidado aqui, o professor Glauber Moreira. Ele é doutorando em Psicologia da Saúde na Metodista de São Paulo, professor também na Metodista, entre outras instituições renomadas de ensino do país, é psicólogo clínico e supervisor clínico e também empreendedor no consultório de psicologia em 2 unidades aqui em São Paulo e Grande São Paulo, na Faria Lima e também em Alphaville. Professor Glauber, um grande prazer estar com você aqui nessa manhã de sexta-feira. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com você. O professor Glauber, a gente teve a oportunidade de se conhecer no início desse ano, A gente fez algumas disciplinas juntos no doutorado em Psicologia da Saúde, e ele estava, nas suas abordagens dentro de aula, estava trazendo temas muito interessantes sobre essa quarta onda da pandemia, E eu, dentro das nossas conversas, falei assim, olha, vai organizando aí na sua agenda que vou te chamar para falar sobre esse tema
tão importante dentro da sua pesquisa, né, Glauber? E a gente viu a riqueza que você traz para dentro desse conhecimento mesmo, dessa discussão que é tão aí, fundamental a gente ter aqui dentro das nossas, né, interações humanas, uma vez que nós estamos já, esperamos todos que sim, né, fechando essa onda de reclusão, de máscaras, essa questão mais mecânica e física, né, de distanciamento social, porém, nós temos resíduos, né? E esses resíduos vêm dessa quarta onda aí. Mas, antes de você falar, Glauber, para nós aqui, o que é essa quarta onda, comenta para nós como que essa pandemia ela tem essa, né, relação com a saúde mental. O que afeta efetivamente? Porque a gente escuta falar tanto, mas profissionais com gabarito qual você tem, né, é muito importante falar para todas as pessoas que estão assistindo, né, ter uma orientação realmente muito mais assertiva. Então, comente para nós um pouquinho sobre isso, por favor. Tudo bem, eu acho que a gente pode começar pensando o contexto da própria patologia, o contexto da doença, né? Eu acho que é importante, nessa altura do campeonato, depois de tanto tempo vivenciando de pandemia, é claro para a ciência que a Covid-19, ela não é necessariamente uma doença respiratória, né? Ela é uma doença sistêmica. E acho que é importante a gente começar por aí, porque imaginando que nós estamos tratando de uma doença sistêmica, a gente está falando de um nível de afetação sistêmico. Nós estamos falando, por exemplo, que o Covid-19, ele não afeta exclusivamente as vias respiratórias. Afeta fígado, afeta rim, afeta a perspectiva coronária, ou seja, circulação e coração, e também afeta o sistema nervoso central. E é daí que nasce a perspectiva de articulação entre as vivências do Covid-19, da patologia em si, e a perspectiva de saúde mental. Existem reflexos na esfera psicológica da perspectiva do Covid, né? E acho que esta é uma primeira reflexão importante. Para além disso, e eu acho que essa experiência nos afetou a todos, nós experienciamos aí confinamento. Nós experienciamos uma quarentena. E, obviamente, quando a gente pensa na experiência da pandemia sob a ótica da quarentena, nós temos minimamente 3 níveis de afetação. Nós temos a afetação biológica, né? Eu acho que todo mundo nessa quarentena aprendeu a fazer pão, começou a lidar com a sua questão de alimentação em casa, né? E isso tem reflexos positivos e negativos, né? Porque nós começamos a nos alimentar de uma forma um pouco mais precária, que até então nós nos alimentávamos. Então, na perspectiva biológica, alimentação, higiene do sono, passamos a trabalhar em casa, estudar em casa, ter lazer em casa. Então, toda essa desorganização da vida cotidiana nos afeta biologicamente. Então, acho que essa é uma primeira perspectiva. Segunda perspectiva, dentro deste olhar, a perspectiva social. Nós tivemos uma fissura nas nossas relações sociais pelo impedimento da quarentena, né? Obviamente necessário naquele momento, mas relações sociais, rede de apoio, tudo foi mediado pela tela, como a gente está aqui agora, né? Então, nós passamos a nos relacionar com o mundo a partir de uma tela. E isso também é uma fissura em termos de saúde mental. A gente perde, nós latinos todos, latino-americanos, temos algo do contato, algo da proximidade, e esse nível de relação, exato, e esse nível de relação mediado pela tela tem impactos severos. E aí a gente chega na última perspectiva, que é a psi, né? Biológico, social e psicológico. E na perspectiva psicológica, uma série de esferas de afetação, medo, ansiedade, sensação de desesperança, a incerteza, tudo isso, de alguma forma, foram experiências que cada um de nós teve que lidar dentro da perspectiva da quarentena, não sabendo muito bem por quanto tempo iríamos ficar, que doença é essa, como eu lido com essa doença, como eu lido com os meus afazeres, trabalho, vida cotidiana, escola dos filhos, enfim. Então, eu acho que, de alguma forma, correlacionar saúde mental e pandemia é uma correlação direta e com muita convergência, porque foram muitas emoções, das mais desencontradas possíveis, num curto espaço de tempo, ou seja, muito tempo tensionado, muito tempo armado para uma situação de perigo. E aí não foi uma semana, né? A gente, acho que você se lembra, a gente começava, vamos nos trancar. Então, uma semana e a gente vai fazer 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, curvas de morte subindo, infectados subindo. Então, esta sensação
de temporalidade afetada, né, de que eu não sei em quanto tempo eu saio dessa situação de crise, tem um impacto em termos de saúde mental brutal. Interessante você comentando, né, Glauber? Todos nós fomos realmente muito impactados, né? Não somente nessa questão do negócio, né? Muitas áreas, né, foram esmagadas, realmente. Outras nem tanto, outras até conseguiram, né, dentro da pandemia, principalmente áreas produtos, né, e serviços na área tecnológica tiveram um grande aumento devido às relações tendo essa né, fissura, como você bem colocou, mas a gente começa a observar também, né, pessoas, né, entes queridos que se foram, e a gente começa a ver, né, em toda a situação, esse 3 ou 4 em 1, né, que você comentou dessa questão aí da biológica, né, eu sou o funcionário, eu sou o pai, né, eu sou o amigo, eu sou ali, né, enfim, várias situações, né, o estudante, né, que a gente estava aí também juntos, e tudo num único lugar, né? Então a gente tem vários papéis num único lugar e essas questões vão abalando sensivelmente os nossos sentimentos, né? Isso é muito Exato. alta, aquela questão assim que é igual, né? Você não consegue, não é água e óleo que você consegue separar, tá tudo junto misturado, é água ali com açúcar, ele se mistura e você vira uma única forma, né? Homogêneo. E com isso a gente observa efetivamente que dentro dessa pandemia mudou também, né, essa questão das relações de trabalho, as pessoas, né, num formato mais em home office e tal. Mas antes de você comentar sobre essa questão, né, desse formato dos profissionais, e muitos aqui que estão nos assistindo agora devem estar nesse formato home office ou talvez no momento agora, né, um pouco mais aberto, né, o híbrido que a gente está tendo, mas essas sensações, né, que a gente, você bem colocou, né, a gente estava lá na pandemia, poxa, é uma semana, não, gente, é 15 dias, aí parecia coisa de festa junina, é mentira, Exato. volta, é 90 Exato. dias, né, a gente tem que dar risada por algo, né, para sair de uma leveza, porque é algo muito trágico, né, mas a Uhum. gente ficou nessa pressão, realmente, né, psicológica, e aí a gente teve a primeira onda, né, que foi ali, né, esses picos, tivemos a segunda onda, tivemos a terceira onda, onde veio já a vacinação e a gente está, né, graças a Deus, tendo menos infectados e temos aí, né, de acordo com essa vacinação em massa, esse controle maior da doença, mas dentro dessa terceira onda, a gente, né, tem esse tema que você vem trazer aqui para nós, a quarta onda da pandemia, né, do Covid-19. O que seria essa quarta onda, Glauber? Comente aqui para nós, né, para as pessoas entenderem que as pessoas estão nos acompanhando. Mas antes de você falar, só queria comentar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, compartilha aí, né, o link dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo da Fraternidade São João Paulo II, a nossa web TV aqui, para outras pessoas também acompanhar esse tema tão rico que o professor Glauber traz aqui para nós. Mas vamos lá então, Glauber, o que seria essa quarta onda da pandemia? Hoje, todos os pesquisadores do mundo convergem em determinar que este é o momento em que nós vivemos atualmente, a quarta onda da perspectiva pandêmica. E a quarta onda, ela trata especificamente dos traumas psicológicos e dos transtornos mentais. Então, é imaginar que, passada a primeira onda, né, ou seja, lidar com toda essa precariedade imediata de necessidade de saúde, segunda onda, né, variantes, escassez de recursos, tivemos um momento em que os hospitais lotados, a equipe de saúde extremamente desgastada, e aí, terceira onda, lidar com os crônicos, né? Como é que a gente lida agora com os pacientes que ficaram fora do sistema? Retomar esses pacientes crônicos, pacientes coronários, pacientes oncológicos, hepáticos, enfim. E agora, ok, como é que a gente lida com toda essa sequela emocional gerada? Você comentava, eu achei bastante oportuno sua fala, de água e óleo, né? Como é que a gente mistura ou não mistura essas coisas? E é interessante porque, em termos de vida biológica e vida emocional,
isso é indissolúvel, a gente não consegue separar essas coisas. E durante a pandemia, nós fomos altamente expostos a impactos nessas duas perspectivas, né? O nosso corpo sente, você estava comentando também, né? Nós estávamos operando sobre vários modos de operação dentro do mesmo espaço de confinamento. Então, minha É, cama virou meu local de trabalho, virou meu local de estudo, virou meu local de encontro familiar, mediado pelas sim, redes sociais. Em que momento eu separo esses papéis? Eu não separo. Dentro de um lugar de confinamento, eu não separo. Então, é imaginar que neste momento a gente vai ter que lidar com essas sequelas. E aí é interessante pensar que essas sequelas são das mais diversas possíveis. Durante a pandemia, por exemplo, tem um estudo asiático, inclusive, falando que num dado momento da pandemia, sim. um dos maiores termos buscados na internet foi suicídio. Olha Houve uma só. época, em termos do maior tempo de confinamento, no momento em que a situação era muito crítica em número de casos e mortes, em que o maior termo buscado no buscador online era Sim, suicídio. Né? Então, é imaginar que isso é, denota reflexos importantes em termos de saúde mental. Hoje, o que a gente percebe nos serviços de saúde, e eu lido cotidianamente não só no consultório, mas também no âmbito hospitalar e etc., o que a gente sim. percebe é um aumento significativo de sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, quadros depressivos leves se convertendo em quadros depressivos severos, abrindo sintomas psicóticos e, principalmente, a perspectiva de transtorno de estresse pós-traumático e burnout. Né? Então, é imaginar, por exemplo, que pós essas experiências, existem fissuras experienciais, psíquicas, que vão precisar Uhum. ser observadas. E, obviamente, todo mundo tem uma história ou próxima ou muito próxima para falar sobre luto durante a experiência da pandemia, para falar sobre perdas, né, perda de emprego, perda de potencial econômico, perda de capital, perda de qualquer coisa, perda de familiares, perda de rede de apoio. Então, todo mundo tem uma história precária para falar sobre essa experiência. E essas histórias precárias acumuladas podem converter em sintomas. A gente pode experienciar sintomas bastante severos. E é dentro deste contexto que, cientificamente, se pensou em articular isso como quarta onda. Então, a onda Certo. dos traumas psicológicos e dos transtornos mentais. Agora a gente precisa lidar com as sequelas do pós-pandemia, as sequelas das pessoas que se recuperaram do Covid, as sequelas das famílias que foram destroçadas ou desmontadas por conta das questões de morte, luto, etc. Os negócios, a economia, né? Estamos Sim. entendendo que a gente precisou aprender a lidar com um modelo de relação com o trabalho de forma muito abrupta e transformar essas relações, e tudo isso gera fissuras, né? E são dentro dessas fissuras que a gente pensa a quarta onda da pandemia. Como é que a gente monta esforços sistemicamente, né? Diversas frentes de trabalho nas empresas, nas escolas, na rede de suporte à saúde, a rede pública, a rede privada, políticas públicas, comunidades religiosas, enfim, todo o contexto que a gente possa ser suportivo para lidar com essas sequelas. A gente fala isso, inclusive, Randes, eu acho que é um termo bem comum em termos Tá. acadêmicos de quem estuda saúde, que são as emergências subjetivas. Agora, a gente passa um momento em que a gente precisa lidar com essas sequelas emocionais, com essa emergência subjetiva, que é como é que a gente retoma a vida, né? A gente falou tanto Exato. durante a pandemia de novo normal. Como é que a gente retoma Sim. esse novo normal? Como é que a gente tira essa máscara? Como é que a gente retoma para o trabalho, sentando muito próximo? Como é que a gente retoma as relações sociais que foram mediadas pela internet durante 2 anos? A convivência tem um prejuízo esperado e que a gente precisa observar, e é dentro deste contexto que a gente pensa a quarta onda da pandemia. Excelente, Glauber. E a gente identifica, né, dentro desse momento, né, dessa quarta onda, o quanto, né, que os ansiolíticos aumentaram as suas vendas, né, no Muito. país também, né? Você falou essa buscador de suicídio, quantos também, né, os índices de suicídio aumentaram. Abuso de Então, álcool, drogas. e isso, inclusive, teve logo algumas pesquisas da área, né, de indústrias cervejeiras falaram que tinha, naquele momento inicial já estava aumentando 25%. Não sei que quanto por cento isso foi o número fechado em toda a pandemia, mas isso também vai trazendo, né, o divórcio, isso aumentou muito também dentro dos cartórios. A gente tem, né, esses relatos também
também, porque uma vez, né, que começou a gerar outros conflitos que antes não tinham, né, dessas questões psicoemocionais, que é um todo integrado do ser humano. E dentro dessas reflexões de negócio, a gente percebeu que as empresas elas tiveram que antecipar 5 anos das suas estratégias organizacionais. Aquela empresa que não tinha um e-commerce, ela teve que colocar aquele e-commerce, porque as suas lojas físicas não estavam fechadas, ou que não tinha um projeto de home office, teve que sair do nada, né? Um projeto de home office para os seus funcionários. Sua empresa parou, né, entre aspas, ali, e funcionando na casa de cada funcionário. Tanto é que você está na Faria Lima, a taxa de vacância da Faria Lima antes da pandemia era cerca de 3%, hoje está mais de 15%, né? Ou seja, de imóveis ali para alugar, que antes era muito difícil você encontrar um imóvel para alugar, hoje já mudou a formato. Muitas empresas nem vão voltar mais para o seu ambiente físico, viram que, poxa, os profissionais estão mais produtivos em casa, algo que eles nem imaginavam que esse profissional poderia trabalhar de uma forma mais adequada em casa, e isso vem impactando também em novos negócios, principalmente nas construtoras. Tem empreendimentos que a gente não sabe se isso vai ser vai se permanecer, mas é uma tendência, que constrói uma torre que é um loft, né, apartamentos ali pequenos, de 2 dormitórios por aí, ou até mesmo um, e uma outra torre que seria o escritório. Então, ali o cliente ele compra o metro quadrado geral, mas ele ganha 2 espaços, porque as pessoas também tiveram que improvisar os seus espaços. Como a gente já trabalha há muito tempo, né, nesse formato remoto, a gente já tinha um local, né, como você, eu aqui, a gente já tinha um local, muitos outros, né, que estão nos assistindo, um local já preparado, mas não foi a grande maioria, foi o que você falou, estava em casa e aparecia lá o travesseiro da cama, né, ali da pessoa, senão estava numa cozinha e os armários de cozinha atrás, a pessoa teve que se adaptar, onde tinha que o marido, né, a esposa trabalhando, os filhos tendo aula, todo mundo no mesmo ambiente, numa mesma sala, e era uma grande, né, confusão também dentro das suas atividades ali de trabalho. Agora, a gente tem esses reflexos, né, Glauber, da saúde em relação a isso, né, dessa sociedade, que a gente sabe que não é, gente, vacinou, acabou, agora está tudo bem, passou a pandemia, isso tem são os resíduos, né? E os resíduos a gente está falando que não são poucos anos, não, vão se estender aí, né, por longos anos desses resíduos que a gente está vivendo dessa quarta onda. Quais são as preocupações aí que você entende desse universo nessa saúde mental? A gente... Eu acho que os reflexos são dos mais diversos possíveis, né? E até apoiado um pouco no que você comentava da experiência corporativa, né? Não dá para imaginar que uma empresa se adaptou ao mundo do home office de uma forma extremamente abrupta e rápida, né? Então eu altero meus planejamentos, que eu nem tinha um planejamento para me tornar uma empresa híbrida, mas de uma semana para outra eu preciso deslocar 100% da minha operação para home office. Como fazer isso? Normalmente se faz isso de uma forma atabalhoada. E aí, como é que você lida com isso? Você, colaborador, os reflexos são dos mais variados possíveis. Por exemplo, horas extensivas de trabalho. Vamos pensar, por exemplo, que numa vivência anterior, você tinha uma realidade em que você saía do escritório e você ainda tinha conexão, porque hoje em dia a questão dos smartphones nos deixam conectado basicamente o tempo inteiro, mas você tinha o deslocamento para casa, você tinha atividades pós o seu deslocamento, então academia, um evento social, o famoso happy hour, enfim. E com a pandemia, tudo isso ficou limitado a uma única experiência. Então, o que eu percebo, e as vivências de consultório e as pesquisas apontam isso também, é um aumento excessivo de carga horária, porque, afinal de contas, está todo mundo em casa. Então, aquele telefonema, ou aquela chamada online, ou aquela videoconferência que supostamente está fora do horário de trabalho, o trabalho está em casa é uma única coisa, então acho que isso é um grande reflexo. É imaginar como nessa volta a gente estabelece uma melhor relação entre trabalho
E vida pós-trabalho, vida fora do trabalho. Eu acho que esse é um reflexo importante, até porque a perspectiva de burnout é uma evidência importante a ser observada no pós-pandemia. Retomar a vida no escritório, como era antes, talvez não seja a realidade de todas as empresas. Inclusive porque algumas empresas descobriram, e é um pouco do que você falava também na sua fala anterior, de que talvez as pessoas sejam ainda mais produtivas. Entendo um formato híbrido, entendo um formato full home office. Agora o ponto é, como é que eu estabeleço isso da melhor forma possível? Por Exato. quê? Porque essas experiências, elas precisam estar amparadas numa boa experiência, em bons recursos, em boas vivências, em limitação de jornada, e acho que, de alguma forma, o que a gente percebe hoje é uma certa ambiguidade. Eu tenho escutado isso muito de outros pesquisadores, as experiências clínicas também me levam a pensar isso, um lugar de luta e fuga, uma certa Olha, ambiguidade, do tipo, eu fui uma vez ao escritório e a gente está retomando, eu quero voltar ao escritório, mas eu não quero perder, por exemplo, o convívio que eu tive com os meus filhos durante o período da pandemia. Eu não quero perder, por exemplo, a possibilidade de sentar à mesa com a minha família todos os dias, que antes não dava, porque eu estava me sim, deslocando 1 hora e meia do trabalho à casa. Então, é exato. imaginar que os problemas não acabaram, e é um pouco do que você comentava, vacinou, tirou a máscara e vamos para a rua. Não. Isso vai requerer de cada um de nós, né, como sujeito, como profissionais e como empregadores, inclusive pensando no empreendedor, de como a gente faz isso de uma forma acertada. Porque esta retomada não sendo feita de uma forma acertada, de uma forma coordenada, de uma forma planejada, seguramente nós teremos impactos ainda mais severos em termos de saúde mental. Experiências negativas de uma retomada ao trabalho podem gerar sintomas de ansiedade. Imaginar, por Olha exemplo, só. que eu já tenho escutado de algumas pessoas Uhum. dizendo, nossa, eu já estou começando a sentir aquilo que eu sentia antes de a síndrome do domingo, né? De estar chegando o Aham. final do dia e eu já estou me vendo no trabalho amanhã. Eu tenho 5 reuniões, eu tenho não sei o quê, eu não consegui terminar. Veja, estamos nesse lugar de novo. Então, aquela mística do Ah, novo normal, ela vai sim, acabar sendo diluída e no lugar desse espaço vazio deixado por este novo normal que não vai acontecer, ou talvez não aconteça, vem uma sim. patologia no lugar. Uma depressão, um sintoma ansioso, um transtorno fóbico. Então, a gente precisa cuidar disso. Acho sua pergunta muito oportuna, porque pensando como empregador ou pensando na perspectiva do negócio, de empresas, a gente precisa cuidar desse retorno. Aliás, né, tem um estudo bastante antigo de 2016 da Organização Mundial de Saúde falando que cada $1 investido em saúde mental pode converter em até $4 de retorno. Isso se Olha, aplica a governos sim, investindo em saúde, né, 1% da verba de saúde mundialmente normalmente é destinada à saúde mental. A cada $1, $4 de retorno. Vamos pensar na perspectiva corporativa? ok. Investimento em programas de saúde mental. Neste momento, e mais do que em qualquer outro momento, a gente precisa entender que a saúde mental é um balizador importante para o êxito ou não êxito desse retorno ao trabalho, desse retorno, e seja lá qual for o formato, é full mobility, é full home office, qual é Uhum. a formatação, que suporte você vai dar para isso acontecer? É Perfeito. híbrido, que modelo é esse? Não, vamos voltar, nosso negócio precisa operar presencialmente, como é que a gente volta? Né? Então, eu acho que essa é uma discussão Isso. extremamente importante, porque impacta numa organização social mais planejada. Perfeito, Glauber. A gente gostaria de ter aí essas receitas de sucesso, né? Mas é exatamente levantar essas questões são fundamentais para que o empresário, né, o empreendedor, até mesmo o profissional, o líder que está aqui nos assistindo, entender que não é simplesmente colocar aí, né, dicas e assim, ó, faça isso, faça aquilo na sua empresa, porque nós estamos falando de uma variável que é complexa, que nós estamos dizendo que são as pessoas, né? Cada um reage de uma forma. Inclusive, recentemente, dando aulas aí, a gente tem uma empresa, uma aluna comentou que a empresa fez uma pesquisa para saber os funcionários que gostariam de voltar no presencial, a minoria
quer efetivamente voltar. Foi o que você comentou assim, em cheio. Poxa, eu tenho aqui minha família, eu estou aqui junto com eles, por que que eu tenho que voltar lá? A maioria quer um formato híbrido, então a gente Uhum. já está observando isso, né, que as empresas vão ter que se reajustar também e como vou receber esse profissional? Acho que assim, dentro de todas as menções aqui que você apontou, foi muito importante dentro delas as pessoas colocarem esse ponto fundamental para analisar como eu vou receber essas pessoas, independentemente de qual estratégia você vai utilizar, né? Mas tem que ter esse cuidado, esse zelo de ter essa pessoa e preocupar com a saúde mental dela. Não é só ele estar no trabalho fazendo ali as atividades, né? Mas como ele está nesse retorno, como que ele, qual que, para não ter o rebote da quarta onda, né? Que Exato. é a pandemia, você ter essas questões, né, psicoemocionais pela volta dele num formato que ele não estava. Nós, né, temos os alunos em sala de aula, né, Glauber, e a gente sabe quão resistentes eles estão para voltar no presencial, Muito, muito. né? Então, quer dizer, tem aqueles que acostumaram e falam, não, eu quero o online e aquele. Lógico, todo formato tem aqueles que adaptam bem, outros não, né? Devido às situações. Mas a grande maioria fala assim, porque eu estava ministrando uma aula numa instituição, e foi a primeira aula híbrida, né, que a gente ia ter aula, o pessoal lá em presencial e no online. E chegou 7h05 da noite e não tinha ninguém no presencial, o pessoal estava tudo no online. E aí eu falei, gente, e aí, ninguém vai vir para o presencial? Então a gente abriu aqui, o pessoal falou, pô, professor, eu moro lá na Zona Leste, né, tem que deslocar até a Paulista, eu demoro para ir, depois acaba a aula, eu tenho que voltar, né, e mais 1 hora. Aqui eu termino meu trabalho, né, desligo o computador da empresa, ligo o meu computador pessoal, estou aqui na aula, né? Então, quer dizer, a gente percebe a mobilidade, a facilidade de tudo isso também dentro dessas relações, né, de atividades profissionais e pessoais. Agora, se a gente pudesse aqui dar algumas dicas, né? A gente, infelizmente, estamos chegando já ao final desse bacana bate-papo aqui, o professor Glauber está trazendo para nós e com toda certeza ele vai voltar outras vezes aqui trazendo outros estudos que ele tem aí dentro das suas atividades profissionais e científicas também, com toda certeza. Sinta-se aí mais do que convidado, hein, Glauber? Obrigado. É isso aí. Mas falando aqui algumas dicas, né, para esse profissional que está nesse formato híbrido, ou ele está no online, ele decidiu, não tinha experienciado, porque isso aconteceu também, não me adapto ao formato online, mas ele nunca tinha tentado. E de repente, forçadamente, ele teve que ir e falou, poxa, eu não sabia que era tão bom assim. A gente está vendo isso também, né? As pessoas se adaptarem e gostarem desse formato, né? Quais dicas que você poderia deixar aí, né, sobre esse ponto para a gente estar bem, né, a nossa saúde mental, né, estar mais equilibrada, você bem colocou, importante, qualidade de vida e ambiente de trabalho, né, a gente equilibrar isso, que tipos de dicas aí você poderia deixar para nós todos, né, como profissionais, até mesmo o empreendedor, ele vai ter profissionais que vão estar nesse formato, ou até mesmo ele, né, porque a gente teve esse êxodo urbano, né, as pessoas Sim. acabaram saindo das suas grandes cidades, né, como aqui São Paulo, indo para o interior para ter uma vida melhor de qualidade de vida, porque não precisa estar todo dia na empresa, né, ou pelo menos nem ia para a empresa quando tinha esse formato de pandemia. Então, quais seriam essas dicas aí para a gente que você poderia deixar para nós? Eu de verdade, como pesquisador da área da saúde, eu não acredito em soluções mágicas, mas eu acho que a gente pode refletir sobre algumas coisas Então espera aí, então simples. espera aí, então espera aí. Deixa eu Tá. chamar aqui o nosso break news. Vamos lá. Então, como pensamento simples, vamos lá com o professor Glauber aqui no nosso break news. Dicas de ouro. Bom, eu acho que a primeira coisa é imaginar que você não deveria fazer um grande ajuste, ou uma grande tomada de decisão que seja transformadora ou muito brutal. O que que eu quero dizer com isso? Eu escutei muito isso durante a pandemia, do tipo assim, ah, não, eu vou aproveitar agora que eu estou nesse momento reflexivo, sei lá, vou me converter em uma pessoa vegana, vou fazer... Veja, será que esta é a hora, no meio de Uhum. tantas situações para administrar, será que esta é a hora de você fazer uma transição tão abrupta como, por exemplo, o veganismo na sua vida, né? Então, acho que essas Sim. decisões muito abruptas
tentando buscar esse novo normal, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa diferente. Acho preocupante. Eu acho que retomar a sua vida com foco em qualidade de vida deveria ser a meta única a ser buscada neste Perfeito. momento. E aí, nesse sentido, eu acho que tem algo que pode nos ajudar a todos, né? Ao empresário, você como sujeito, você na sua vida cotidiana, que é um conceito que chama medicina de qualidade de vida, não é uma área da medicina, né? O nome oportunamente usou medicina por um acaso, mas Ah, que é um conceito amplamente discutido nas esferas da saúde e hoje, inclusive, sendo muito discutido no campo das organizações também, que versa sobre pilares com os quais a gente precisa cuidar para ter autoconhecimento, integridade e um bom acesso entre o in e o out, né? Um bom acesso entre corpo e mente, um bom acesso entre externo e interno. E são coisas simples para a gente observar. Por exemplo, relacionamentos saudáveis. Randy estava comentando uhum. sobre como foram desafiadoras as vidas durante o confinamento e as relações sociais durante a pandemia. Estamos voltando, Sim. estamos retomando a vida cotidiana. Resgate sua rede de apoio, resgate seus vínculos familiares, resgate seus vínculos afetivos, né? Então, amigos, parceiros de negócio, enfim. Relacionamentos saudáveis são a chave para bem-estar. Cercar-se de pessoas que façam sentido, que façam bem para você. Então, acho que relacionamento saudável é importante. Exercícios, né? Eu acho que está claro, tanto na saúde, né, nas ciências todas da saúde, quanto na percepção do coletivo, né, as pessoas no senso comum, de que exercício é importante. Então, vamos retomar a vida, enxerga como colocar atividades físicas, e a ideia não é ser maratonista, a mesma coisa do veganismo, não precisa fazer uma transformação brutal, mas como é que você pode, por exemplo, inserir atividades para movimentar durante o seu dia a dia. Inserir, por exemplo, subidas e descidas de escada nos dias em que você for para o escritório. Você precisa ir no elevador? São quantos andares, né? Então, atividade Sim. e movimento é extremamente importante. E acho que uma última coisa, dentre muitas que a medicina do estilo de vida vai preconizar, é autoconhecimento. Saber os seus limites, saber pedir ajuda, ter clareza de quem você é ponto de apoio, porque você também é uma pessoa em que alguém confia, mas você também pode precisar de ajuda. Então, saber pedir ajuda, saber o momento certo de buscar um profissional é extremamente importante. Então, acho que nesta transição, ter noção dos seus limites, ter clareza de quem é você e de até onde você quer e pode ir, eu acho que é extremamente importante. Então, eu acho que talvez essas sejam algumas coisas a serem observadas que podem nos ajudar a retomar esta normalidade, né? A gente não precisa necessariamente de um novo normal. Talvez a gente precise de normalidade. A gente precisa garantir que a gente possa existir dentro de preceitos mínimos de qualidade de vida. E isso é possível, desde que a gente estabeleça alguns parâmetros, né? Eu acho que planejar essa retomada, fazer isso de uma forma ordenada, pedir ajuda quando necessário, talvez seja algo bastante oportuno para se pensar nesse momento. Sensacional, Glauber. Olha, que riqueza que foi esse nosso bate-papo, como você claramente trouxe essas dicas e a gente vai andando muito em ondas, né, aí de sensacionalistas é um novo normal, mas você trouxe uma palavra fantástica, é a normalidade, gente. Exato. E muitas vezes nessa normalidade a gente quer buscar sozinho a solução, não, vamos, né, nos amparar que também que sozinho nós não conseguimos sair, entender ali quais pessoas podem nos ajudar, inclusive profissionais, né, da saúde, dentro dos psicólogos, terapeutas, enfim, né, buscar profissionais que possam te ajudar em momentos aí que você não consegue sair por si só. Gente, estamos chegando já ao final do nosso programa, né? Foi muito bom ter aqui a sua participação, mas para que esse programa ele continue no ar, que a Web TV ela continue aí, né, oferecendo tantas riquezas, não somente nessa parte, né, de gestão, mas principalmente também na parte de evangelização, adquire produtos da Web TV Fraternidade São João Paulo II, nós temos a loja virtual, que é a FSJPII Store, onde você pode encontrar em qualquer lugar que você esteja do país, você pode comprar produtos e artigos religiosos ou para que você também enriqueça esse seu lado espiritual ou dar de presente para outras pessoas próximas de você também enriquecer essa parte da espiritualidade. Então, não deixe de visitar a loja da Fraternidade São João Paulo II e adquirir os produtos e ajudar que a Web TV se mantenha no ar. Então, quero agradecer mais uma vez, Glauber,
toda a sua participação. Muito obrigado por estar aqui com a gente, né? E aqueles que nos assistem, não perca, né, o nosso próximo programa, na próxima sexta-feira, às 8h30 da manhã, você tem um encontro marcado com o programa Gestão Empreendedora. Glauber, muito obrigado. Um grande abraço aí, meu amigo. Valeu. Um abraço, eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.